O arco vestibular é de contenção dos dentinhos, tá? Embora em muitos dos casos também sirva de retenção. Não tenho milhas. Esqueço-me sempre. Por acaso até tenho. Vou aqui tirar a ponta. Regras de construção. Conseguem perceber todos daí de longe? Tá? Regras de construção. Ele deve passar por todos os dentes anteriores, tocar mesmo, e é sempre no terço médio, ok? Não é no bordo incisal, podemos prejudicar a saúde do dente. Quando nós fazemos muita força só no bordo incisal, podemos apicalmente danificar o dente. Portanto, é sempre no terço médio, tá, ok? Vai até a mesial do canino e aí são construídos uns loopes. Estes loopes, a ideia que eles, ou a atividade que eles têm é, para além de proteger aqui esta área do canino, também para ser ativados. Se for necessário dar mais retenção ou movimentar algum dos dentes, que ainda não esteja bem, ou mudar o eixo do dente, é conseguido sempre com o arco vestibular desta maneira, ativando os loopes, tanto de um lado e do outro. Regras do loop. Não pode ser construído em cima da área cervical, não deve, porque esta área de impacto aqui, normalmente quando tiramos o arco fixo, os brackets, a papila está sempre muito inflamada, não é? Bem seja porque os dentes foram muito mexidos de posição e não teve tempo de ser absorvido o excesso de gengiva, ou porque, pura e simplesmente, há má higiene e ela inflama, cria bolsas. Uma situação ou outra leva a que esta área aqui, quando se tira o aparelho, esteja muito inflamada. Se nós vamos criar um arco vestibular com o loop em cima desta região, podemos danificar a gengiva, ela retrai. Então, vamos sempre construí-la afastada da mucosa, que nós tivermos aqui no gesso, e mais comprida que a zona cervical. Pelo menos 1 milímetro, tá? No máximo 2. Se fosse um aparelho de ortopédico ou funcional, poderia ter mais do que 2 milímetros e ser 3, conforme aquilo que se pretende do aparelho. Mas normalmente numa contenção de óleo, a única coisa que se faz é 1,5, máximo 2. Tá, ok? Ela passa para palatino, tem que estar bem justa aos pontos de contacto das cristas do canino e do premolar. Bom dia, os seus modelos. Aqui. Tem menos 3 valores, sabia? Daqui. E na semana passada a professora que não veio, a professora deve estar Devia ter deixado cá na escola. Da parte da turma 2, eu não sei. Tá bom. Não pode tirar Vou fechar os olhos, mas devias ter deixado com a Natália. Passa para palatino e contorna da mesma maneira que os ganchos Adams, tá? Deve ficar afastado da mucosa 0,5, pelo menos, porque se não ficar, quando vocês agora acrylizarem, vão perceber que se não tiver um espaço mínimo entre o entre o metal e o gesso, as bolhas de ar que se formam não saem e fica um buraco depois. Se for todo o arame próximo, pode ficar uma haste inteira. Quando forem polir, ela salta do acrílico. Portanto, tem que ter sempre esse cuidado. É como na esquelética, deixar aquela margenzinha para o acrílico ficar por baixo. Exatamente. Tem sempre que haver um espaço mínimo para o acrílico circular lá. E para ser resistente, não é? Porque pode lascar com a força do arame. Então vamos lá construir. Para não perderem material, o tamanho que vocês escolhem do vosso arame será o tamanho da vossa arcada. Tá bom? Ok? Quando chegam aqui e medem assim um arco e cortam. Ok? E assim não há tanto desperdício. Estão a ver o tamanhinho do arame? Não te escusam de cortar arame à toa. Com as mãos vão fazer o arco. Sempre. Este é 0,7. Os arcos vestibulares numa placa de óleo, a não ser que o médico exija em 0,8, são sempre em 0,7, porque elas vão ocluir com o oponente. Nesta região oclui um dente. Se nós fizermos em 0,8 ou 0,9, o espaço ocupado é muito maior, portanto há sempre interferência com o inferior. A ideia é não interferir tanto, até porque o tratamento nem sempre está a 100%, não é? Ainda há aquela fase do ajuste natural da oclusão, por não haver interposição de mais nada. Então temos que ter cuidado nisso, por isso que insisto com vocês para o arame passar mesmo justinho às cristas, não é? E aos pontos de contacto, porque se estiver alto vai interferir.
vai ocupar um espaço, vai prejudicar a oclusão, vai impedir que feche a boca. Então, só com os dedos vamos tentar adaptar o nosso arco. Ok? Ela está tão macia, eu estive a trabalhar com 0,9 e com 1,4 agora. Qualquer cheirinho já marquei demais o arame. 1.4? Puxa. Não é? É mesmo duro, mas já não sinto... É duro, mas não sinto que seja tão duro, não é? Pronto, quando já está o arco feito, que toca de canino a canino, vamos marcar a nossa haste. A conversa é sempre igual. Marcamos onde temos que dobrar e pomos o alicate atrás. Okay? Como é que nós pomos o alicate? Esta parte é importante. Vamos colocar o nosso 139 ao yang, perpendicular ao modelo, ok? Sempre, e não largamos mais. Portanto, ele sai daqui do modelo sem largarmos. Esta é a posição que nós vamos ter. Temos mesmo que ter firmeza na mão, que é para ele não rodar, porque esta posição é que está aqui. Nós queremos que a nossa ança saia perpendicular ao arco. Então, temos que ter certeza que não vai mexer. Segurar sempre assim, estão a ver que eu estou a segurar desta maneira, para quê? Para a força ser aqui, mas este dedo vai amparar aquele arame, ok? Portanto, vamos fazer força e fazer um arco de uma dobra de 90 graus, ok? Sem ter tirado o arame do sítio, não rodou. Isso é importante que vocês se habituem sempre a não deixar rodar o vosso arame. Isso é uma questão de força com a mão. Como é que nós sabemos o tamanho do loop? O tamanho do loop será sempre desde esta área de contacto do mesial do canino até à zona cervical. Okay? Será sempre em todos os caninos, portanto, eles são todos às vezes diferentes, o direito e o esquerdo, ou porque um estava mais elevado e foi puxado e ficou mais alto que o outro, portanto, nós fazemos sempre as anças próximas um do outro, mas se houver uma diferença muito grande, temos que acompanhar o canino. Então, vamos aqui e medimos. Não é? Ali o arame. Ups. Okay. Pomos aqui o nosso aramito. Vou ver se assim consigo. Ao contrário, desculpem lá. Tem que estar assim e marcam. Tá? Ok? Conversa é sempre igual. Vamos pôr o nosso arame. O nosso arame, sim, com a marca à vista. Portanto, temos que ter ali na nossa marquita. Mas maior a volta, professora. É, neste caso é um canino. Tá? Este meu alicate, mesmo para este modelo, é um pouquinho estreito. O vosso deve ser mesmo o tamanho deste. Aquele outro alicate que eu tenho é excessivamente grande. Portanto, este canino precisaria de um terceiro para ser igual. Mas não foi mal porque a gente atira. Lá está, põem-no perpendicular ao vosso arame. Ok? Isto já se meteu. Põem nesta posição. Tá bom? Seguram bem, não deixam rodar e sobem o vosso arame de maneira a fazer um loop. Ok? Está feito o loop. Não consegue? Tem que treinar. Arranjar umas bolinhas também. Mas isso é normal no início. Tá bom? Tira isso da cabeça, se faz favor. Otário, agora estás a largar um gorro. Tira isso da cabeça. Tu é que és cabeçuda, não sou eu. Que chato. Pagas-me um novo. Sim, leitãozinho. Confirmar o nosso loop se está na posição certa. Este ficou um bocadinho para fora. Tá? E é normal que às vezes aconteça. Tá bom? Está muito afastado. A nossa ança está um bocadinho afastada. Como é que nós aproximamos? Seguramos sempre assim. Tá? E damos um cheirinho. Ok? Para quê? Para não se deformar o arco todo. Se a gente pegar na ança à maluca, não é? Professora, pode mostrar também. Ok, só um momento, deixa-me ver. Agora estou sem óculos hoje, meu Deus do céu. Agora o quê? Esqueci-me dos óculos de vir ao perto, não vejo nada do que estou a fazer. Quero uma lupa. É por instinto já. Não. Vocês, a Ou se lupa, quiser ali o meu candeeirinho. mas o que é que chamam a lupa? É uma coisa que agarra aqui, que é assim uma lupa aqui. Isso cansa muito a cabeça. Bom, Não é mesmo bem feitinho. eu vou ali- abrir também tenho ali o esta ança candeeirinho. um pouquinho. Estão a ver, esta minha ança não está a bater na meia, não é? Ela está a bater aqui.
Tá? Tenho que abrir um pouco para ela coincidir com os dois dentes, porque esta minha É muito fechado. é muito pequena para este canino. É. Ok? Se eu fizer com este, fica grande demais. Tenho que andar a apertar. Mas são diferentes. Mas vou só aqui dar um cheirinho. Pois, Já feito. abre. Tá bom? Já abre. E já lá está. Ok? Pronto. Não percebi qual foi o cheirinho que deu. Esta mania que eu tenho dos cheirinhos, dos tiquinhos, das mosquinhas e das pulguinhas é terrível, eu sei. Dá. Então, imagina, eu tenho esta ança que é pequenina, né? Pequenina. Para eu a abrir, eu segurei com esta ança e forcei-a. Não é? Ela tem que abrir, se é mais estreita do que esta, abre. Só que como não foi feita com este, não fica com o tamanho deste, fica só mais larga. Porque o que é que faz a diferença quando nós fazemos com este? Eu vou mostrar entre uma e a outra. Esta é a diferença, está a ver? Mesmo sendo aberta, porquê? Porque toda a curva foi feita com este, ele fica maior. No início, quando vocês tiverem vários alicates com diâmetros diferentes, se vocês tiverem as bitolas feitas, é fácil escolher o alicate e depois vão se habituando, tá bom? Que é o que eu fazia antes. Depois, com o tempo, uma pessoa percebe o que é que precisa ou não. Esta é pequenina, estão a ver a diferença? Temos aqui já 3 tamanhos diferentes. Tá? Quando nós formos fazer um Esta é a aparelho, alteração desta, com esta ali. a do meio é É a a alteração. alteração desta, sim. Quando nós tivermos, ou vocês estiverem a trabalhar, se tiverem estas 3 bitolas, ou 4 ou 5 que tiverem lá, é só segurar e dizer aqui, ó, deixa cá ver qual é que é o tamanho que eu preciso. Chegam aqui e Para veem. escolher logo o alicate e também. Só tenho um. Só tenho Isto é uma português. bitola. No início vai-lhes fazer falta, depois já não. Depois olham para o modelo, já sabem qual é que vão usar, mas habituem-se a usar bitolas. É a mesma coisa para a fixa, vocês se tiverem uma bitola que vos diga que é 1,8 mm ou 2 mm, se a passam entre um enceramento, já sabem que tem os 2 mm para a cerâmica, certo? É a mesma coisa. Tudo nós fazemos uma questão de memorizar o espaço, então é com bitolas que a gente chega lá, está bem? Se eu passar aqui um instrumento que tem 2 mm, entre um dente e outro, já sei que talhei os 2 mm que me faz falta para a cerâmica, que é o que os médicos não fazem e deviam fazer. Às vezes não é possível, não é? Porque o espaço dos dentes não permite, na oclusão pelo menos. Então vamos lá, continuemos. Já tenho aqui o arco do tamanho certo. Tá? Está a passar entre as duas, agora temos aqui a nossa região. O que é feito daqui da placa? Aqui a minha placa para eu desenhar, não pode ser, né? Faz-me falta. Pronto. Temos aqui a região da nossa papila. Temos aqui o loop. E o nosso loop, agora pegar outra cor, o nosso loop chega aqui e tem que acompanhar esta região também. Então são 2 movimentos. São 2 movimentos que não faz. Então explico no modelo, é mais fácil. Temos esta papila, certo? Pronto. A papila não pode ser esmagada com o arame. Já chegamos à conclusão que a papila não pode ser esmagada com o arame. Para nós evitar isso, temos que fazer 2 movimentos do arame. Portanto, vai por cima da papila, Ok. não é? Passa por cima da papila e segue o ponto de contacto, certo? Sem tocar na mucosa. Então, temos que fazer isso com calma, em 2 movimentos pelo menos, não é? Não pode ser num, porque senão fica com um vinco. Se eu chegar aqui com o arame só e dobrar para a palatina, o que é que acontece? Fica um arco com 90 graus ali, não é? Então vai-se notar na nossa bochecha. A ideia é não interferir muito com o final do tratamento, a nível de conforto, de higiene também, não é? Porque se tiver este espaço enorme aqui, se a pessoa estiver a comer com o aparelho, que é raro das pessoas que o fazem, mas ainda há quem o faça, não é? Por não ter onde o guardar, então fica compactado ali muito alimento. Então nós temos que evitar tudo isso. Evitar é nós fazer o aparelho o mais confortável. Então chegamos aqui a esta área do triângulo da papila e vamos fazer uma dobra.
Portanto, marcamos aqui nesta área. Seguramos a nossa ança desta maneira. Para quê? Para não se deformar o arco. Tá bom? Se nós só segurássemos nesta área aqui, ele tem tendência para rodar. Se nós segurarmos nas duas, não roda. Okay? Então, vamos dar só um cheirinho de força, não muita, e já ficou um bocadinho dobrada. E vamos confirmar se chega. A ideia é não ficar um vinco, mas sim uma curva. Né? Pronto, já está quase lá, ainda não chegou. Isso agora é para encostar mais ali ao ponto de contacto. Agora é até ao ponto de contacto, sim. Professora, eu não percebi bem onde é Entre que o canino marcou. e o creme. Aqui no fim do triângulo da papila. Tá? No final do triângulo da papila é que nós fazemos a primeira marca, tá? Para contornar. Vai até o ponto de contacto, já lá está a tocar. E agora a conversa é sempre igual. Marcamos no ponto de contacto. E vamos começar a dobrar para palatino. Com calma, sem fazer grandes movimentos. Vocês viram que eu não dobrei na totalidade. Porquê? Não se podem esquecer de uma coisa. Embora a gente faça quase 90 graus, não os fazemos quase nunca. Certo? Portanto, nós temos um ponto de contacto entre o canino e o pré-molar que eles são literalmente diferentes. Ou seja, temos um pré-molar que tem uma área de 2 mm e temos um canino que tem uma área de 1 mm. E isso implica que quando nós fazemos a visão, ele faz uma curva de descida, não é? Logo a seguir. Portanto, não podemos fazer 90 graus, porque não é a mesma coisa que aqui. E mesmo aqui, nem sempre é 90 graus, mas aqui não é de certeza. Vamos ter sempre em atenção isso e fazemos com mais calma. Vamos verificar se está lá no sítio. Não está. Não se esqueçam sempre de verificar antes de acabar a dobra, porque o pré-molar tem uma barriguinha que muitas das vezes ocupa o espaço à frente do ponto de contacto. Se nós não corrigirmos essa direção, vamos estar a bater como está agora aqui a bater. Na palatina, não é? Está ali a bater na palatina do dente. A conversa é sempre igual. Chegamos aqui, seguramos no arame e corrigimos a posição. Okay? Vamos mais para mesial o arame. E vamos confirmar. Antes de acabar a dobra. A conversa é sempre igual. É confirmar os movimentos. Eu não consigo ver nada do que estou a fazer. Bom. Mas percebes? Diga? Esqueci-me dos óculos de perto, não vejo mesmo bem. Agora marcou onde, professora? No mesmo sítio em que estava antes. Ok? Está no ponto de contacto, só que já tinha tirado a marca para marcar. É quase, já posso fechar os olhos qualquer dia. Pronto, e vamos continuar a nossa dobra de maneira a descer. Está a descer pelo palatino, já sabem que a partir daqui podemos usar o nosso 3 pontas, maravilha, não é? Eu não gosto muito desse. Isso é porque ainda não conseguiu. Ainda não conseguiu fazer umas ondas como deve ser. Não marquei lá de nenhum, foi só que já está a tocar no gesso. Pronto. Uma das hastes já lá está, vamos à outra. Malta, a outra é assim. Isto é importante. Isto é importante para conseguirem não desfazer o que já fizeram deste lado. Ok? Que é segurar no arame assim. Tá? Vão ver que está aqui no centro dos dentes na posição correta, está a tocar no canino na posição que nós determinamos quando dobramos o arame e está ali segurinho, né? Está ali preso, não sai daquele lugar. Então vamos fazer a mesma coisa deste lado. É pôr o alicate perpendicular à nossa área, certo? Ok? Remover, sem a deixar mexer, não se esqueçam, não vejam onde é que estou por alicate. Não deixam sair, dá-se a rir, vai ver quando chegar a minha idade. Depois de muitas horinhas a acabar a margem. E já está feito de 90 graus. Que isso foi entre o... É a mesma coisa, é na mesial do canino, segura na perpendicular com o alicate, não larga e faz a dobra dos 90 graus. Medir a distância é a mesma conversa. Chegam aqui e marcam. Okay? Desde a mesial do canino até à cervical e marcam a altura a dobrar.
Onde é que está o outro? Está aqui. Posição do alicate agora. Este malandro aqui deve interferir um pouquinho. Já sabem que têm que ver a vossa marca antes deste loop, não é? Pronto. Vamos lá ver. A marca tem de ficar à vista. Sim. Sim, do loop, não é desta parte aqui, né? Portanto, é sempre, este é menor do que a área de baixo, pelo menos no meu, não sei no vosso. Tenho que verificar isso, se é igual ou não. Mostra Portanto, lá, professora. eu continuo a ver a marca, ok? Eu não... Tá bom? Porque ela é azul. E a professora queria Eu mais. percebo, já tenho. Pois. Ah, ok, já vi a Vou marca. tentar pôr vermelho sobre o azul, a ver se fica um bocadinho mais forte. Eu acho que é Agora... vou preto. Consegue ver lá agora? Ah, já. Não se esqueçam da posição do alicate, fica perpendicular ao arco. Saúde. Temos aqui um gato constipado. Uma gata. E vão fazer o loop. Tá? Pronto. Vamos confirmar se ele está na posição correta. A orelha ficou um pouquinho para fora. Tá? Estão a ver que ficou para fora. Então vamos corrigir a posição dela. É segurar aqui e rodar um pouquinho. E vão confirmar se chegou. Ok? A força que têm que fazer, vocês ainda não têm o hábito e têm que treinar. Fazemos pouca força e confirmar várias vezes, não é, professor? É, ela toda. Deve chegar ali e fazer o Eu vou-lhe dizer, se você me fizer isto numa hora, dou-lhe mais um valor. Isso é para ser Não serve qualquer um. Ele vai conseguir. É ele, é você e qualquer um, exatamente. Não é só ele. Mas espera, isso não é mesmo para fazer a aula toda, pois não? Eu espero que não. Mas quem demorou uma aula inteira para 2 Adams, já não digo nada. Não estou a dizer que foi você, não estou a dizer que foi você. Não, mas já não lembro o que é que eu fiz no apresentar. Não, houve aí uma pessoa qualquer que ainda fez o acabamento de um trabalho e mais não sei o quê e ainda entregou os Adams. Portanto, há aí pessoas que são capazes de o fazer. Eu corrigi outra vez o meu tamanho, tá? Porque como é maior... Pois, professora, isso foi quase toda a gente na nossa turma. Nós fizemos isso na última meia Não, houve um hora. colega vosso que acabou o trabalho da aula anterior, ainda correu a duplicata e fez os Adams. Ah, pois. Não sei, eu fiquei mais uma hora para além da aula e tudo. Eu fiz Não, tudo mas ele não direitinho. ficou para lá da aula, acho eu. Já não Mas me na nossa lembro turma bem. nós fizemos os Adams em muito pouco tempo. Nem uma hora. Acho muito bem, porque se vocês fizerem todos isso, ainda acrelizamos hoje. Portanto, já não ficamos atrasados. Não tenho boneco, não posso acreditar. Não trouxe a mão. Pode ser aquele dia. Está multada, não trouxe boneco, está feio. Eu hoje não trouxe muito. Não, portanto, não é suposto hoje. Acreditarmos. Por acaso era suposto hoje acrelizar. Hoje, se fosse tudo normal, se tivesse corrido tudo Ronaldo, bem. uma hora e Eu meia. só aqui a corrigir o tamanhito. Professora, precisamos de uma pessoa para acreditar. Não, Ah, então Não, pode é ser. autoprogressão, professora. é técnica sal e pimenta na horta, tá? Raramente são moflados. Arranjar acrílico, a professora tem. Nós temos acrílico aí. Eu não tenho bonequinho. Ainda temos, este ano ainda temos acrílico. Ou não sei. Fizemos entre os frasquinhos, não é? De sal. Também tenho ali 2 ou 3 frasquinhos. É pá, meu Deus. Vocês não queiram ter 39, tá? Porque é uma chatice. Não se vê, pá, não se ouve bem, é uma chatice. Realmente. 39. Às vezes é bom, não ouvir assim. Vai ver depois, quando lá chegar, se é pouco. É A pena rodagem isso não ter a conta. folhinha. Professora, isso é pena a professora não dar a Olha só, folhinha. rapaz. A folhinha, já vos dou a folhinha. Não, mas com este, Faz em ideia. plano. Mesmo valor. Que nunca vai acontecer, eu sei porque tem volume, mas era giro que desse. O quê? O quê? Diga-me, Vai explique-me dormir lá com o teu isso. mal Isto está, professora. Não sabes o que diz. Olha lá, tu estás a ver. Não sei, mas também não interessa. Como é que te chamas? Olha, as chaves do Bom, eu continuo aqui, né? As chaves. Ui. Saber parece muito Sabes fácil. do quê? Bom, está outra vez em cima do pré-molar, não é? Então vamos corrigir a posição do arame, ok? Vamos chegar ao planesial. Vamos lá confirmar. Já está fora da linha de combate.
podemos continuar a dobrar. Isso é o que Mas os eu meninos não sempre- gostam de usar na boca. É sempre que vocês, Esperto. assim, Depois que com ele, diz à professora, fiz isto a placa de óleo é a coisa mais fácil de usar no final, se tiver se o molde for bom e se estiver bem feito, até não interfere muito, nem com a fala, há pessoas que conseguem comer com ele. Tem que estar bem feito, não é? Ok? Se os arames estiverem fora da oclusão, Eu nunca tive uma coisa dessas. se os átomos tiverem as orelhinhas feitas no sítio errado, não tiver a retenção pretendida, há muitos fatores que se tornam desconfortáveis, como é óbvio. Bom, o nosso amigo ainda está a bater no pré-molar. Malandro. Vamos lá. Oi! Quando vocês começarem a falar com os trabalhos, isso é bom sinal. Já estão com o espírito protésico. Ana, tu já estás... Vocês ainda não se aperceberam Eu às disso, vezes mas falo, um mas bom é tipo protésico tem que meu falar ouvido, com os tipo, modelos. Nem amanhã. Com os modelos, com as máquinas, com os trabalhos. Estás a falhar, sim. Pronto, vamos lá então. Só apertar o comprimento. Esta semana era da Roma. A sério. Ok, meus amigos, vamos lá fazer as retenções. Para fazer as retenções a conversa é sempre a mesma. Quando segurarem a ponta do arame, e agora esta área aqui faz um triângulo, tá bom? Que é para não se mexer muito. Tá bem? Sempre a mesma conversa. Nós, para fazermos o zigue-zague, temos que manter o arame fixo. Não, ele mexe, claro, na nossa mão, mas não vai rodar. A ideia é mesmo não rodar. O meu problema é esse, roda sempre. Professora, isso é Com qualquer um, importante. não é só com o zigue-zague, roda Diga. É importante começar para cima ou para baixo. qualquer um. Eu começo sempre por baixo, mas porque já estou habituada. Sim, mas é importante, pronto, por baixo, mas para cima, com a ponta para cima ou a ponta para baixo. Perpendicular ao palato. Tem sempre, quando vocês pensarem que estão a fazer o zigue-zague, reparem que a pergunta da vossa colega é uma boa pergunta. Pertinente, exatamente. O que nós temos que pensar sempre é como é que nós vamos pôr o 3 pontas para o zigue-zague ser paralelo ao nosso palato. Então é perpendicular ao arame. Tá? É sempre perpendicular ao arame. Isso é importante que se lembrem disso. Portanto, eu tenho o arame nesta posição e sei que o palato está por baixo dele. Ok. Então foi por isso que eu fiz mal. Eu quero que ele fique paralelo. Se é paralelo, não é? Se eu fizer nesta posição, paralelo, o alicate paralelo ao nosso gesso, o que é que vai acontecer? O zigue-zague fica de baixo para cima, vai ocupar 3 vezes mais Pois, espaço. e depois ainda digo ali com a carta de brabarão para ele ficar direto. Deixa lá, isso acontece. Então é sempre perpendicular ao palato. Ok? Tá bom? Certo? Tá bom. Isso é muito importante não esquecerem que esse é o passo, é sempre perpendicular. Eu não consigo ver se está a tocar no gesso, desculpem lá. Não está. Eu tenho certeza que está porque sinto tensão no arame, ok? Está bem? Por isso é que eu sei. Agora não, estou de certeza. Isto é ter estado a fazer 1.4. E agora perdi a noção da fragilidade do 0,7. 1.4? Isso é um tubo, não é um arame. É vocês vão usar no segundo semestre, que são os iraxes. Sério? Os iraxes têm as hastes de 1.4, sim. 1.4 é uma coisa assim. É quase uma caneta aí dessas Ok. do Paulo. Como é que a gente... Os alicates não dobram isso. Claro que não, claro que nunca vai acontecer. Eu consigo dobrar com a mão. Temos um telemóvel. Portanto, eu consigo É dobrar oco com a por mão dentro. porque já estou habituada. Não, não é oco, é maciço. É de aço. Então não consigo dobrar. Com a mão não consegue, de certeza que o alicate consegue. Não, já me custa. Mas, como é óbvio, deixa-me só ver aqui só uma coisa. Olha, sabem que ela tem este músculo? Sabe? E tem que comer um bifinho antes de começar a aula. Mas é soldado às plantas, não é? Aquela mola. Eu consigo dobrá-lo com as mãos porque já estou habituada, certo? Aquela mola, agarras e tens que Qual foi a parte que tem do Sim, não faz apertas assim. Eu não consigo fazer todas as voltas que está a Não. facas?